Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Daniela Reis da Silva, curso Licenciatura em História no Centro Universitário Internacional Uninter, no Polo de Arroio do Tigre, localizado no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Sou portadora do RU 2822255 e estou então fazendo uma série de vídeos aqui no YouTube, aos quais estou apresentando meu estágio supervisionado de gestão educacional. Então já peço que deixem o like, comentem e compartilhem meu vídeo para que meu estágio esteja sendo validado, não esquecendo de se inscrever no canal para acompanharem também os próximos vídeos. Como é de costume, né, na introdução eu sempre falo sobre o cronograma dos vídeos, né, para aquelas pessoas que estão chegando nova aí no canal terem uma noção, né, dos vídeos que já foram feitos, né, e de quais ainda vão ser produzidos, né. Então, isso é algo que a gente sempre comenta nos vídeos, né. Então, no dia 17/6/2021, foi nossa abertura com apresentação e conceitos gerais a respeito do estágio e sobre as mídias digitais. Esse vídeo foi um vídeo bem interessante, pois nele eu falei, né, um pouco mais aprofundado, né, de como funciona o estágio e por que eu escolhi o estágio de extensão, né, projeto de extensão. E também falei um pouquinho sobre as mídias digitais, né, e os conceitos, né, de cada vídeo, né. Falei conceitos minimizados, né, sobre os conteúdos que iam ser abordados nos vídeos, né, que vão ser abordados nos vídeos que foram já, né, alguns, de forma mais geral. Dia 18/6/2021, fiz um vídeo explicativo sobre a história das mídias digitais e nesse vídeo falei sobre a história do Facebook, história do WhatsApp, entre outras mídias digitais, e foi um vídeo mais conceitual. No dia 21/6/2021, eu fiz a parte 1 do mini treinamento de mídias digitais. E no dia 22/6/2021, eu fiz a parte 2 do mini treinamento de mídias digitais. E nesses vídeos eu falei a respeito, né, de como utilizar, né, estar utilizando as mídias digitais de forma correta para comunicação, entretenimento, né, ou o que você preferir. Então, se você tem interesse, né, de aprender sobre algum aplicativo, né, que talvez tenha nesses vídeos, eu aconselho vocês estarem passando neles, né. Então, no dia 23/6/2021, no dia 24/6/2021, eu falei sobre tecnologias e mídias digitais na educação, como era um assunto bem abrangente também. Eu produzi 2 vídeos para falar sobre esse assunto, que é bem interessante, né, impactante, as tecnologias e as mídias digitais na educação, né, em todo esse contexto escolar, principalmente, né, em tempos de pandemia, né. Então, seguindo esse contexto, né, de mídia digital, né, pandemia, né, no dia 25/6/2021, falei sobre a mídia digital em tempos de pandemia, né, toda a sua importância para a sociedade, né, e os diferentes aspectos, né. No dia 28/6/2021, fiz uma palestra com ministrantes, teve uma palestra com a ministrante Sabrina Hunglinger-Aldi, e ela falou a respeito dos conteúdos, né, do nosso estágio. Então, no dia 29/6/2021, eu fiz um vídeo a respeito da evolução na mídia para digital. Nesse vídeo eu falei sobre a evolução, né, do disco de vinil, né, pro CD e logo em seguida, né, para as formas de ouvir música, né, online, né. Então, além de outros assuntos que eu abordei nesse vídeo, né. Então, no dia 30/6/2021,
falei sobre a exclusão digital, né, em toda a importância, né, de trabalhar esse assunto, né, com a comunidade em si e a sociedade em geral. Então, hoje, dia 1º de 2021, vamos falar sobre o que é mídia digital. Esse vídeo vai ser bem interessante, pois a partir de todos os conteúdos estudados e apresentados, já podemos ter um conceito mais amplo sobre o que é a mídia digital. No dia 2/7/2021, então estaremos fazendo nosso encerramento com conclusão, agradecimentos e posicionamentos finais. Então, como vocês já podem, quem está acompanhando acho que já sabe, o tema proposto para o meu estágio é as mídias digitais e a sua necessidade em tempos de pandemia, como se comunicar com essas ferramentas disponíveis. Então, todos os conteúdos que eu abordei durante todo esse meu curso de extensão eram relacionados a esse tema geral. Então, além nesse vídeo eu estar falando sobre o que é mídia digital, eu estarei, então, questionando vocês sobre qual é a opinião de vocês do que é uma mídia digital, né? E todos os benefícios, né, que ela pode trazer para a sociedade, né? Não só na pandemia, né, mas em todas as ocasiões possíveis, né, em todos os momentos da nossa vida. Então, o que é a mídia digital, né? Então, essa pergunta, ela se inicia, né, por busca de algo, né, que tem, por exemplo, apresenta um objetivo a ser alcançado, ou seja, alguma coisa que existe de uma maneira que é toda complexa, né, que tem toda uma organização, né, ou seja, estruturada, organizadas, né, ao menos, né, nesse exato momento, né. A mídia digital, né, ela poderia se comportar, né, a princípio todo e qualquer meio que utilizasse, né, informática, né, transformando informações para linguagens, né, que são binárias, né, de zeros e uns, né. O princípio, né, da digitalização. Então, o termo mídia, né, refere-se, no entanto, quase todas as vezes, né, ao universo, né, que está todo relacionado a uma comunicação, né, indicando, né, pluralidade, né, de meios que estão disponíveis aí na sociedade para a gente estarmos acessando, né, tendo acesso, né. Então, assim, a mídia digital, né, ela seria como se fosse um espaço, né, que mantém, né, os meios de comunicação, né, que utilizam, então, uma linguagem, né, binária, né, da informática, né. Então, gente, essa linguagem, né, essa definição, né, ela se refere principalmente, né, ao termo mídia, né, e este vem sendo utilizado, né, no plural, né, apesar, né, de ver de ser uma indicação, uma multiplicidade, né, ou seja, uma mídia que faz parte, né, de todo um conjunto, né, de meios, né, então, vindos do latim, né, mídia e medium, né, a pluralização, né, de um coletivo, né, neste caso parece ser estranho, né,
mas os meios de comunicação, eles não fariam parte da mídia para serem inseridos apenas no uso do termo mídia, né? A questão parece não ter um sentido claro, né? Você escutando agora, né? E por isso, né, soa como algo estranho, né? E que não merece, né, um comentário extenso, né, a respeito, né? Por exemplo, ter um conteúdo, né, tá aqui, né, no meu curso de extensão, né, só sobre mídia, né? Mas a mídia, né, ela pode contemplar, né, todos os meios, né, que fazem parte da comunicação. Por isso que é tão importante a gente estarmos falando, né, sobre o que é a mídia digital, né, depois de termos comentado, né, por todo o nosso estágio, todo o meu estágio, todo o nosso curso de extensão, né, a respeito desse assunto, né, fica evidente, né, que o termo mídia digital, né, é algo bem abrangente, né, e tem bastante coisa a ser dita sobre ela, e não só a ser dita, né, a ser trabalhado, né, pois a mídia, né, ela engloba, né, vários meios de comunicação, né, e a comunicação é algo que deve ser trabalhada, né, desenvolvida, né, numa sociedade, né, mas em tudo, né, os setores possíveis, né. Então, a mídia digital, mídia em si, né, indica uma pluralidade, né, interna, algo que tem uma multiplicidade, né, que lhe é peculiar, né. Então, nesse contexto, a gente pode ressaltar que a mídia, né, é algo intrinsecamente plural, né. Como assim? O que isso nos faz pensar, né? Por exemplo, nos meios mais tradicionais, né? Como mas então todos os meios, né, que eles se utilizam, sei da pluralidade, né, como um suporte, né, sendo assim o som, né, que tenha também a imagem e o texto, né. Essa utilização de sua imagem e texto, né, ela já foi chamada de multimídia, né, mas tem autores que contestam, né, também o seu uso, né, como é o caso de Pierre Levy, né. Para ele, né, o correto seria pensar em uma unimídia, né, já que apenas um espaço, né, somente um espaço está sendo utilizado, né, mesmo reunindo, né, todos os meios possíveis visuais, né, sonoros. Além disso, existem também questões contextuais, né, mas também há aqueles que preferam falar sobre uma hipermídia, né, o que, no entanto, então, seria uma grande quantidade, né, de meios que seriam baseados, então, no entanto, numa estrutura hipertextual, mas então não parece, né, também haver um sentido, né, na utilização do termo, né, pelo menos em português, né, a mídia digital, então, ela parece entender, né, melhor a tudo isso que foi colocado, que eu falei anterior, né. Então, deixando desse modo, né, dessa forma, o espaço, né, para multimídia, né, quanto do uso, né, dos meios diferentes, né, nos espaços mais diversos, variados, né,
Mas isso não nos impede, né, que os termos utilizados por Pierre Levy, né, e por outras pessoas, outros pensadores, né, não não impede, né, que esses termos sejam utilizados, né, nas mais diferentes maneiras, né, nas mais variadas formas, né, mas há toda uma perspectiva, né, toda uma racionalidade a respeito, né, que as pessoas, né, os autores, né, acreditam-se que a mídia digital, o termo mídia digital, seja um termo mais razoável, né, para entender, né, toda essa situação que se passa, né, em todos os momentos, né, da sociedade, né. A mídia digital, ela é igual à multimídia, a hipermídia e a unimídia, né? É uma pergunta a ser respondida. Então, a resposta é não, né? Não exatamente, né? Embora, né, elas te pareçam coisas sinônimas, todas se parecem, né? A mídia digital é um termo que busca pluralidade, né? A ideia de muitas coisas, né, que se passam ao mesmo tempo, né? O plural não está, né? É bom que se ressalte apenas no termo, mas parece também uma concepção de espaço dentro do universo da mídia, né? Em que texto, som e imagem pode aparecer juntos a qualquer momento, né? Então isso, de certa forma, é importante, né, entender toda a proposta que está sendo exposta. Então, uma mídia plural indica uma linguagem plural, né? O que seria mesmo que várias linguagens, né? E como a mídia digital, então, ela vai trabalhar com essa multiplicidade, né? Então, a gente tem que entender ela como uma geradora de linguagens, né? Já que o meio, né, ele acaba criando sua própria linguagem, como se a gente pode ver, né, no cinema, né, na linguagem cinematográfica, né, que é hoje reconhecida, né, em sua autonomia em relação a outros tipos de linguagens, né. Então, né, no caso da mídia digital, no entanto, o termo plural, né, linguagens, né, parece ser mais adequado, né, mais propício, né, mesmo não havendo, né, a existência de algo estruturado, né, como se fosse uma linguagem, né, mas como existe, né, toda essa possibilidade de usar texto, imagem, som de maneiras diferentes, a ideia de que haja, então, uma interconexão de meios é uma questão a ser levada em consideração, né? Pelo que é chamado aqui, esse nosso curso de extensão de mídia digital. Então, não dá para pensar a mídia digital como se fosse algo que fosse totalmente novo, né? Mas que não tem a ver, né, com algo que já foi criado, né, antigamente, né, na área da comunicação, né. Assim como todas aquelas formas, né, uh, uh, chamadas, né, pela imprensa, né, para influenciar, né, vão influenciar, né, esta mídia, né, digital.
a questão, a principal, né, é colocar toda essa influência, né, de maneira, né, que se abra espaço, né, para as novas formas, né, onde copiar, né, o que já existe, né, que não seja uma coisa, né, que seja esperado, né, do que está se formando agora, né. Então, a existência desse problema, né, ele é colocado, né, diante de nós, né, quando se nota a dificuldade, né, por exemplo, de sítios, né, da internet em sair dos esquemas do jornal, né, e revistas, né, impressas, do rádio, da televisão já conhecidos, né. Então, há uma grande necessidade, né, de um modelo que que entre, né, na sociedade como algo novo, né, para travar, né, a criatividade de muitos, né, que cuidam, né, da construção dos sítios na internet. Então essa possibilidade de ir, né, além de textos escritos com imagens fixas, né, promete fazer, né, uma ideia de comunicação que seja repensada, né, sons e imagens mostram sua força com o cinema, televisão e vídeos, mas ainda elas não estão podendo ser utilizadas no espaço da mídia digital com toda a potencialidade, né, que ela tem, né. Isso se faz, né, com que se pense, né, que será feito com a união do texto escrito e com as imagens fixas, né, em movimento e também com os sons. Pierre Levy, né, ele não acredita que isso vai modificar, então, né, muito a vida na rede digital, mas é preciso salientar que novas linguagens devem aparecer e que um novo meio vai estar surgindo daí, né? Então, talvez Levi, né, ele esteja mais preocupado, né, com essa organização da sociedade, né? E por isso dê mais ênfase à estrutura, né, de toda a rede, né? E desse modo, ele não observa, né, algumas outras questões, né, que estão perto, né, dela, né, da estrutura da rede. A estrutura, ela é importante, né, mas a criação, né, e algo novo, né, o meio de comunicação, né, que seja baseado, né, em toda união, né, de vários aspectos, também devem serem salientados, né. Além disso, nem não é só a rede que deve estar presente, né, na comunicação dos próximos anos, já que os suportes vão aparecer, né. Os primeiros são conhecidos, né, como o CD-ROM e o DVD-ROM. Tanto a rede como o CD-ROM e o DVD-ROM, eles devem ser utilizados para transmitir, então, informações. Além disso, também de estarem difundindo, né, os conhecimentos, né.
E como são todos as mídias digitais, né, de uma forma rápida e bem eficaz. Então, a respeito dessa rapidez, né, dessa quantidade também de informações, né, a gente tem a possibilidade, né, de se perguntar, né, qual que é a vantagem de termos, então, uma grande quantidade de informações à disposição, né, das pessoas, né, e a vantagem da rapidez, né, para essa troca, né, de informações, né. E as respostas, elas podem serem diferentes, né, cada qual, né, atentando, né, para um aspecto, né, da questão. O problema, né, na verdade, que surge, né, como um pano de fundo, né, porém parece ter uma importância mais inegável, né. O que fazer, então, com tanta rapidez, né, e quantidade de informações? Então, a estrutura, né, da rede, ela nos possibilita, né, que tenhamos, né, uma grande quantidade de dados em um mínimo espaço, né. E são aspectos bem relevantes, né, e de bastante também repercussão na sociedade, né, se justificando, né, para sua própria existência, né. Então, essa praticidade que a gente tem, né, por meio da rede, né, ela é fundamental para nossa troca de informações, comunicação imediata, né. Então, isso por si já se justifica, né, pois ter uma grande quantidade de informações é interessante para nossa própria aquisição de conhecimentos, mas não só isso, como a rapidez de trocar informações, né? É interessante para estarmos até mesmo se organizando, né? Eu preciso enviar um projeto, por exemplo, para minha universidade e eu não preciso ir até lá, me deslocar daqui até lá. Então, essa disponibilidade, né, de informações e a rapidez de troca de informações, ou conteúdos até mesmo, é interessante em virtude desse aspecto em si, desses benefícios, né. Por exemplo, do mesmo modo que uma comunicação instantânea com o Japão e a China pode ser interessante para quem nunca teve uma referência desses dois países, né. Visto de modo, né, do que vale uma viagem se a pessoa não enxerga além do próprio restrito horizonte, né. Então não há nada errado, né, com a velocidade ou volume de informações, né, de dados armazenados, né, se a questão da utilização não tivesse, então, uma resposta bem clara, né. Então, uma estrutura que busque, então, toda uma comunicação, uma interatividade, né, como uma de suas bases deveria ser mais atenta a isso, né. É nada mais desagradável, né, do que as pesquisas, né, e opiniões dessa criação de programas, né, disponíveis, né. Essas pesquisas elas são bastante desagradáveis, né, na minha opinião, né. Mas elas são algo disponíveis, né, para que haja também, para eles verem, né, se os programas, né, de televisão eles estão tendo sucesso ou não, né, mas é algo bem desagradável, né, quanto seu programa é comparado a outro, né.
Então, essas perguntas, né, para que elas servem, né? São perguntas que são respondidas por quem as faz, né? Então, de que vale uma certa votação sobre um assunto semelhante ao que ocorre nas pesquisas de interação sobre o voto de uma disputa eleitoral, se não existe nada, né, além de indicação, né, de que tal resposta foi mais votada do que outra, né, indo mais à frente disso, né, deu uma indicação de que uma resposta foi indo mais à frente disso, então quem garante que esses sítios não há alguma fraude, né, nos resultados, né, que são obtidos, né, então não tem uma certeza, né, mas para além ainda, para que servem tais dados numéricos, né. Então, perguntas talvez que não tenham respostas, porque as respostas elas não são possíveis de uma maneira totalmente que seja honesta, né? Então, tem uma falta de perspectiva, né? Por meio dessas enquetes, né? Que se presta apenas para verificar dados, né? Percentuais, né? Para ver as relações, né, que estão ocorrendo no mundo. Ou seja, não tem nenhuma contextualização, né? Mas então, um grande modelo de velocidade e de armazenamento de dados sem uma destinação é o que parece ter domínio, então, de todas as áreas da mídia digital, né? E isso dificulta também a participação do usuário, né? E leva às considerações graves, né, sobre o que é feito no setor. Normalmente, né, essas grandes, né, possibilidades, né, de multimídia, de hipermídia, se for feita essa diferenciação, são um pouco ainda exploradas, né, sobre elas, né, e também não há um destaque de pontos mais interessantes que favorecem, né, na maioria das vezes, a massa uniforme de informações. Então, a falta, né, de uma postura mais crítica, o senso mais crítico em relação, né, ao que deve ser colocado em sítios de internet, né, e nos suportes digitais, né, com que o usuário, né, cada vez mais consiga navegar, então, facilmente na rede, né. Então, o usuário nem sempre sabe como navegar e isso parece muitas vezes não ser respeitado, né, por muitas pessoas, né, em si. E além disso, programas, né. Então, por isso que eu sempre digo, né, a importância de vocês assistirem um mini treinamento, né, vídeo do mini treinamento que eu fiz, para vocês terem uma noção, né, de como estar navegando em algumas mídias digitais que estão disponíveis para nós baixarmos aí no Play Store. Pois é desse modo que vamos saber nos comunicarmos e debatermos criticamente sobre os mais variados e diversos assuntos, né? Mas existe, né, também esse problema todo a respeito do conhecimento, né? Que tem que ser levado em consideração, né? Então, o indivíduo, né, ainda não alfabetizado, né, que receber, então, uma grande quantidade de informações de uma maneira não muito clara e que pode ficar, né, ai, meu Deus, ficar, então, sempre num estado de quase entendimento dos fatos, né, sem poder, né, ter um controle, né, mas
mais efetivo a respeito, né, dos fatos, né, daquilo que ele é destinado, né. Mas existe ainda uma, uma, uma comparação inevitável, né, com, com outras redes, né. Então, do mesmo jeito, né, que a velocidade, né, da internet como um dos serviços rápidos, né, fornecidos ao consumidor, né, lógico que é importante, né, mas não deve ser a única atribuição da mídia digital. A internet, ela vai além de serviços rápidos, né, como iFoods, né, e serviços, né, de teleentrega, né. Então, sem dúvidas, né, mas há muita coisa que deve ser pensada, né, além disso, né, além dos serviços que a mídia digital nos fornecem, né, com grande eficácia. Se for assim, de que adianta, né, então, que o mundo possa estar integrado, né? Então, algo que nos beneficia, mas nenhum conhecimento, um comprometimento, né, com o conhecimento. Então, vai só empobrecer, né, a mídia digital, né, não vai agregar de nada para a sociedade, né? Do que adianta eu saber fazer um bolo se eu não vou poder comer ele? É como se fosse isso. Se ele vai estragar, né? Então a mídia digital é assim, não adianta ela estar disponível pra gente, a gente ter todo um acesso a ela e não sabermos utilizarmos de forma correta, né? Então é necessário que haja todo o engajamento, né, a respeito desse assunto, né? As esferas governamentais, né? Então, entrem em mais comprometimento, né? A respeito desse assunto, né? Mas a maioria das pessoas não tem um acesso à mídia digital, né? Internet, né? E os benefícios fornecidos, né? Principalmente das regiões interioranas, né, do país, ou as regiões mais pobres também, comunidades carentes, né? Porque, como eu disse em vídeos anteriores, é algo de acesso restrito à população de classe média e, e a população de classe média alta, né? Porque é algo caro, né? E como eu disse, tem muitas outras coisas que vêm à frente, né? Da informação, né? Por meio da mídia digital, né? Muitas outras coisas vêm à frente de um celular com internet, de um computador, de um tablet. Então, é muito importante que haja a implementação, né, de projetos, né, não só nas escolas, mas nas sociedades mais carentes, não só do Brasil, mas no mundo, mas no caso no Brasil, né, que é o nosso país, para que essas pessoas elas estejam tendo então acesso, né, a algo, né, que possa lhe beneficiar, né, mas em conjunto esse acesso, né, pessoas que tenham a disponibilidade para ensinar um meio de utilização correto, né, dessas redes. Então, para explorar mais esse assunto, né, então deve-se pensar, né, as redes e os suportes digitais como espaços, né, que se interpenetram, né, fazendo pontes entre si, e desse modo, né, podendo levar a lugares mais distantes, né, do que se pretendia ir, né. Esse talvez é o verdadeiro potencial, né, que é bem pouco, né, explorado, né,
a respeito, né, da mídia digital, né? Essa interconexão, né, ela vai abrir espaço, né, para que as pessoas troquem mensagens, troquem informações, mais do que levar diretamente usuários específicos de uma rede ou de um suporte. Esse ponto, né, específico, né, ele até vai existir, né, e é importante também que haja existência dele, né, mas não é o único propósito que foi e é pensado, né, para mídia digital. Uma boa estrutura de navegação, né, ela pode levar, né, as pessoas, né, os usuários, né, participantes, né, a um ponto, né, mas pode também dar alternativas interessantes, que possa fazer novas incursões, né, no território, né, explorar novos conhecimentos, né, esse que é o verdadeiro, então, sentido, né, o verdadeiro conceito, né, da mídia digital. Mas muitas vezes, né, há problemas com a conexão rápida e estáveis em alguns países, né? Ou simplesmente, né, a determinação, né, de certos setores, né, que são preocupados mais com uma rápida resposta, né, em tempo real, né? O funcionamento, né, tendo a ser, né, outro, né? Então, não adianta também ela saber utilizar, né, as mídias digitais de forma correta, ter acesso a elas, se não ter uma conexão boa de rede, né, de internet, pois a mídia digital e a internet, elas são dois fatores que andam juntos, né, estão sempre interligados, né, então nesse aspecto também seria interessante, né, a criação do governo, né, de redes, de pontos, né, de internet gratuitos, né, mas com uma grande disponibilidade, né, de gigabytes, né, para as pessoas estarem utilizando sem muita dificuldade, né, principalmente, né, nas escolas, né, que a internet ela não atende ao que ela deveria atender, né, em termos de qualidade. Muitas vezes é ruim, lenta, né, e às vezes você vai pesquisar um trabalho, demora muito mais, né, que se você pesquisar num livro. Então é interessante que haja toda essa melhora, né, nos sistemas de rede, né, de internet, e que seja propagado também de forma gratuita, né, não só para a educação, mas para a sociedade, né. Então a gente deve pensar, né, quais são os principais, né, atores, né, das mídias digitais, né. Eu consideraria então o governo, né, para eles propagar, né, esse benefício à sociedade, que não sairia tão caro assim, seria de grande utilidade pública. Então, as mídias digitais, elas nos oferecem a troca de mensagens e, além disso, milhares, né, de possibilidades, né. Então, a internet, ela muitas vezes ela dá esperança às pessoas, né. Mas a estrutura em rede deveria, no entanto, ser algo a ser seguido por todas as redes, né. Então, deveria ter uma estrutura menor, né, para as redes funcionarem melhor, né, e desse jeito poder, né, ter os benefícios
dispostos para utilização. Então, voltando a falar sobre a estrutura da rede, é possível, né, pensar em sítios na internet, né, que ambientes criados em CD-ROMs e DVD-ROMs que permitam então uma navegação menos manipulada, né, onde os usuários teriam como utilizar então os hiperlinks, né, de uma maneira interessante, né, para ele, fazendo sua própria linha de navegação, né, de acordo com seus próprios interesses, e isso ser conseguido com os mecanismos de busca, né, mas não só eles, né, a estrutura da rede ela deve ser pensada como a base de todo o processo, né, de programação, né, do sítio, do CD-ROM ou do DVD-ROM, né. As ligações elas devem estarem disponíveis em boa quantidade, abre caminhos, né, para reflexões antes impensadas, né, fazendo então com os usuários, né, eles explorem, né, todas as possibilidades e possam interagir, né, de fato, né, o que lhe é apresentado, né, que lhe é disposto. Então, não só como aquele que responde a determinados estímulos, mas que tem a oportunidade também de perguntar, né, isso parece que também é uma das maiores dificuldades disponíveis hoje em dia, né, na rede, né, na web. Mas que haja sempre, né, quem queira, né, saber a opinião do usuário, né, a sua resposta a uma resposta qualquer. Mas muitos poucos, né, olham pro outro lado, né. Então, é interessante, né, que as pessoas, elas se possibilitem, né, perguntar às outras pessoas, né, pesquisar perguntas, né, mas que elas também possam deixar suas respostas, né. Alguns aplicativos e sites têm essa disponibilidade, né. Não vou citar nenhuma aqui. Mas alguns já existem, né, essa possibilidade. Então é interessante que haja isso, né. Então, essa estrutura, né, de perguntas e respostas a outros usuários seria bastante interessante e relevante para a sociedade em geral. Então, o conceito principal, né, do termo mídia digital é que ele é o oposto, né, da mídia analógica, né, e está configurado por uma base, então, de materiais, né. O som, né, antes ele era gravado em pequenos ruídos, né, sobre superfícies de vinil, né. Quando uma agulha passava por esses sulcos, né, o som era reproduzido, né. Nas mídias digitais, né, os suportes, né, físicos, eles são praticamente o suporte físico ele praticamente some, né, e os dados eles são convertidos, né, em sequências numéricas ou dígitos, por isso que vem à tona, né, o termo digital. Dessa forma, né, nesse sentido mais amplo, né, os sons, imagens e textos são, na realidade, sequências de números que nos permite, então, o compartilhamento e também o armazenamento e conversão de dados. No sentido mais amplo, a mídia digital ela pode ser definida como um conjunto de veículos, né, e também aparelhos de comunicação que são baseados em tecnologia digital. Além disso, permitindo a distribuição da comunicação digital
das obras intelectuais, escritos, sonoros ou visuais, meios de origem eletrônica, né, utilizados nas estratégias de comunicação, marcas e consumidores, geralmente chamada de mídia digital. As mídias digitais, né, permitiram inúmeras formas de relacionamentos humanos, né, mas é possível questionar até que ponto, né, a interferência não foi negativa, né, a expansão dos números, né, de usuários não tem precedentes, né, cada dia mais aumenta, né, mas mesmo assim tem bem pouco, né, porque poderia ter, né. Mas essa barreira digital entre conectados e desconectados, né, que continua, né, como eu já falei em vídeos, né, a exclusão digital, né, ele é um problema, né, de origens e consequências econômicas, políticas, sociais, embora, né, as mais variadas procurem diminuir esses impactos, né. Em sentidos técnicos, né, existem alguns exemplos, né, de mídia digital, né, do que ela pode ser. Então, pode ser um computador com acesso à internet, né, um telefone celular, um disco compacto, CD, né, um vídeo digital, internet, Word, o web, né, televisão digital, mini disco, jogos eletrônicos, livros digitais, né, que no caso são os e-books, né, que você pode ler online. E também existem outras mídias que são interativas, né. Em geral, o termo, né, ele se utiliza, né, mídia, né, digital, né, qualquer mídia, né, que utiliza como meio computador, um equipamento digital, né, para ser criado, ou finalizado, ou continuado, né, um projeto, né. Mas tudo isso tem que ter um suporte à internet, né, comunicação online, offline, né, como eu falei no primeiro vídeo. Produções gráficas, videogames, conteúdos audiovisuais, entre outros. E, como eu citei também, as mídias digitais, elas se opõem às mídias analógicas, né? Usufruindo, assim, de vantagens técnicas nos meios digitais, sem essa perda da qualidade, né? A mídia digital é muito mais fácil de ser trabalhada, né? E inserida, né, na sociedade, né, mais facilmente também. Ela também é mais fácil de ser utilizada, né, e mais prática no nosso dia a dia, né, diferente das mídias analógicas. Então é uma rede que facilita, né, essa troca de conteúdos e também informações entre usuários, né, tudo que permite, né, uma interação entre usuários, né, é uma forma de mídia digital, né. Então, esse meio ele tem ampliado muito mais a comunicação existente entre as pessoas, né, e também a interação, né, entre vendedores e compradores, né. Então, é algo que permite, né, que haja essa grande possibilidade de comunicação e entre pessoas normais, amigos, namorados e relações também mais profissionais, né, como venda e aquisição de produtos, né. Mediante a internet a gente pode comprar em vários sites, né, disponíveis qualquer coisa que se imaginar, né. E tem toda uma facilidade, né, como eu já falei através em vídeos anteriores também,
através da, da mídia digital. Hoje em dia é possível, né, se ter, né, uma infinita possibilidade de coisas, né, funcionalidades, as mídias, né, como comprar comida, comprar roupa, pedir carona, pedir Uber, entre outros milhares de finalidades. Então, essas possibilidades proporcionadas pela mídia digital, elas influenciam nossas vidas de alguma forma. Então, diante de todo esse cenário tecnológico, né, se pode perceber, né, que as mídias digitais, né, elas têm o intuito, né, de nos mantermos conectados, né, ativos na conectividade, né, podendo assim termos uma grande engajamento com outras pessoas, ou se você tem uma empresa, uma loja, ter um grande engajamento então com o seu público em questão. Então as mídias digitais, elas só vêm a nos beneficiar nas suas diversas formas, né? E isso é bastante importante para toda a sociedade, principalmente na pandemia, que todo mundo tá meio que isolado, né? Então, as mídias digitais, elas vêm a calhar. E é algo que depois da pandemia também vai nos beneficiar. E esses benefícios não são poucos, né? São números. E são coisas que sempre vão estar agregando, né? Mais e mais para as nossas vidas. Então, o meu tempo tá acabando, né? Então eu vou encerrar meu vídeo, né? E concluindo também que pedindo para que façam a utilização, né, das mídias digitais na vida de vocês e ajudem as outras pessoas que não podem, né, ter acesso a essas ferramentas disponíveis, né, na internet, né, em aplicativos. E tenho certeza que, além de vocês melhorarem a vida de vocês, vão estar ajudando outras pessoas, né, significativamente a melhorarem a vida delas. Então, para concluir, gostaria de pedir desculpa caso eu falei algo errado. E eu disser que esse meu vídeo também foi inspirado em artigos assim, acadêmicos, né? Que tem uma base toda teórica, né? E pesquisas também em sites, né? A respeito, né? De todo o conteúdo pra mim estar abordando pra vocês. Se eu falei algo que não está verídico ou algo que vocês não entenderam, né? Eu peço que vocês me comentem aí embaixo. Ou quem tá fazendo meu curso de extensão, me mande uma mensagem no WhatsApp que eu estarei respondendo, né? Então, eu vou ficar muito feliz também se vocês comentarem, né? Dizendo que gostaram do vídeo. Se não gostaram, comenta também. Então, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações e não perder os envios, né? E passem aí no canal para ver todos os vídeos que já foram produzidos, que não foram poucos, né? É algo que dá bastante trabalho para ser feito. Então, eu espero um pouquinho de reconhecimento, né? Já tô fazendo, né, um breve propaganda, né, do meu curso de extensão pra vocês. E caso vocês queiram participar de talvez próximos, né, comentem o e-mail de vocês pra me entrar em contato. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, continue rodando os outros vídeos se vocês não viram. E esse vídeo foi o nosso vídeo sobre o que é mídia digital.
e espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre todos esses conceitos abordados a respeito do que é a mídia digital e toda a sua importância para toda a nossa sociedade em questão. Então, um beijo, um abraço, fui!